Olá! Nós podemos considerar a base de atendimento um dos principais cadastros do módulo Gestão de Serviço. Nesse cadastro, nós identificamos os equipamentos que farão parte do nosso processo de manutenção, seja preventivo ou corretivo, ou até mesmo de alocação de algum equipamento, relacionando o número de série ou a chapa, o código específico daquele equipamento, também com o cliente, para que nós possamos fazer a manutenção desses equipamentos preventiva ou corretiva, ou até mesmo de garantia, de acordo com o cliente que ele foi vendido, o número de série, a data, ou o contrato de manutenção que nós temos com o cliente para este equipamento. Nós podemos fazer a inclusão do registro nesta tabela de 4 formas diferentes. A primeira delas é através do faturamento. Então, se eu tenho o módulo de faturamentos no Proteus e eu integro ele com o módulo gestão de serviços através da TES, então lá na TES, quando eu faço a venda desse produto, eu digo que atualiza a tabela de assistência técnica. Eu vou te mostrar como é que é esse campo, qual é o campo específico. E aí, quando eu faço a venda, se o produto tem controle de número de série, tem controle de endereçamento, e também está relacionado o número de série, então o sistema gera automaticamente essa informação na base de atendimento do gestão de serviços, para que eu possa fazer a instalação, vistoria e posteriormente fazer as manutenções e até manutenção de garantia também. Outra forma de fazer a inclusão é manual. Por exemplo, eu já tinha vendido vários produtos e eu não tinha registrado, porque eu não tinha manutenção de gestão de serviços, eu estou implantando ele agora, então eu quero incluir esses equipamentos aqui para o meu sistema, para a minha base. Então você faz a inclusão manual desses equipamentos, relacionando o teu cliente, o equipamento, o número de série e todos os dados manualmente, todos os dados que são necessários para a gente fazer a manutenção do equipamento. Outra forma de a gente gerar é uma função que tem no sistema de gerar automático. Mas esse gerar automático é quando eu tenho um equipamento e eu quero gerar para todos os meus clientes da base. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque às vezes eu vou gerar um cadastro, um relacionamento para um cliente que não necessariamente tem aquele equipamento. Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação a fazer essa geração automática, tem que ter uma análise muito bem detalhada para então executar essa rotina. Eu vou te mostrar como é que ela funciona no sistema também. E a última forma de a gente fazer a inclusão da base de atendimento é fazendo a integração através do módulo de manutenção de ativos. Então, nós temos o módulo de ativo fixo, que tem os ativos que a gente compra ou a gente produz e está lá na nossa empresa. Depois nós temos o módulo de manutenção de ativos, que tem todos os bens cadastrados, sejam eles incluídos pelo ativo fixo ou não, porque eu não sou obrigada a integrar o manutenção de ativos com o ativo fixo, mas se tiver integração, lá eu tenho uma função que puxa automáticos os bens do ativo fixo para a manutenção de ativos. Neste caso, o manutenção de ativos é o módulo para eu fazer a manutenção dos meus ativos próprios, para os meus ativos internos. Então, se eu tenho os meus equipamentos lá na fábrica, as minhas máquinas, empilhadeiras, seja o que for, é no módulo de manutenção de ativos que eu cuido da manutenção dos meus ativos, tá? Que são os ativos fixos. Só que lá nos meus ativos, eu posso ter alguns bens que eu venha, por exemplo, a vender para os meus clientes. Então, neste caso, eu faço a importação dos dados do manutenção de ativos, não direto do ativo fixo, do manutenção de ativos para o módulo de gestão de serviços. E aí, quando eu faço essa transferência, eu posso fazer manutenção deles em outro lugar. Então, não necessariamente que eles estão na minha empresa, eu posso ter locado esses equipamentos. Então, quando eu loco esses equipamentos, eu também posso fazer a manutenção destes equipamentos como manutenção preventiva e corretiva. Então, para eu não ter que fazer esse cadastro novamente, eu sei que o bem é meu, eu faço a importação do manutenção de ativos para o módulo gestão de serviços, relaciono ele
a um cliente que está utilizando, ou o número de série, ou a localização, enfim, e aí eu consigo fazer a manutenção deste equipamento. Porém, para eu fazer essa importação de lá, é importante que, primeiro, ele esteja no manutenção de ativos, lógico, né, cadastrado. Lá no manutenção de ativos, no cadastro de bens, ele precisa estar com o código do produto do estoque relacionado, porque se no cadastro do bem, do manutenção de ativos, eu não tenho o código do estoque, eu não consigo fazer a importação, porque eu preciso desta informação do código do bem. Tem um campo específico no cadastro do bem do manutenção de ativos que diz qual é o item de estoque para aquele ativo. E isso é que faz com que a informação venha para o módulo de gestão de serviços de forma automática, mais ou menos, né? A gente vai escolher os itens que a gente quer fazer a importação, mas ele cadastra de forma automática. Depois, nós temos que ter o código do bem relacionado. Então, todo produto tem lá uma chapa e um número de série. O número de série ele precisa estar relacionado no bem, no manutenção de ativos, senão também não consigo fazer a importação. Isso é extremamente importante. Esses bens cadastrados no manutenção de ativos, eles têm uma família de bens. E esta família de bens, quando a gente cadastra, nós precisamos relacionar o centro de custo e o calendário, tá? Então, se a gente não faz o relacionamento calendário ou turno, que se eu não me engano no cadastro lá está escrito como turno. Então, se eu não faço esse relacionamento das duas informações no cadastro da família de bens, que será relacionado ao bens no manutenção de ativos, eu não consigo fazer a importação para gestão de serviços. Ok? E também, lógico, como eu falei para você, relacionar o número de série deste equipamento. A gente tem alguns parâmetros que a gente precisa configurar no sistema para quando a gente gerar esse bem de forma automática. Então, se eu for gerar automaticamente os bens, eu tenho esses dois parâmetros MV_ATBSPRF, que é o prefixo, e o parâmetro seguinte, ATBSSEC, é a quantidade de caracteres sequenciais. Então, quando eu tenho um ativo, um bem, que eu vendo ele e a TES atualiza a base de atendimento, esses parâmetros vão fazer o seguinte, eles vão pegar, verificar qual foi o último registro gerado de forma automática e vai criar a codificação automaticamente. Então, no meu caso aqui, eu configurei com CS de conexão saber, um hífen e mais uma sequência de 6 caracteres numéricos. Então, os meus bens com a configuração que eu coloquei aqui, eles ficarão CS-000001, 02, 03, 04 e assim sucessivamente. Então, essa é a lógica da codificação que eu coloquei nos meus ativos aqui, nos bens que eu estou vendendo, para poder tratar ele na base de atendimento. Então, quando o sistema gera automaticamente, ele olha esses dois parâmetros e aí ele verifica qual é a codificação que foi gerada por último e gera uma nova codificação com esta mesma regra. Então, você precisa definir como é a regra de ativos que você vai controlar lá na base de atendimento, aqui na base de atendimento. Que esse será o número que você sempre vai tratar para aquele cliente que você vendeu o teu equipamento. E outra coisa importante, que é um pré-requisito para fazer tudo isso, para gerar a base de atendimento, é, primeiro, o cadastro do produto, ele precisa ter controle de endereço, porque sem controle de endereço eu não tenho número de série, e aí eu não consigo saber qual equipamento exatamente eu estarei fazendo a manutenção. E o outro é que tem que ter uma tese específica que esse campo ATUTEC tem que estar igual a sim, para que quando eu faturar, quando eu vender um equipamento, o sistema atualiza automaticamente a base de atendimento. E aí eu só preencho os dados adicionais desse cadastro. Tá bom? Então, com tudo isso preenchido certinho, configurado, a gente vai ter a nossa base de atendimento para então seguir fazendo as ordens de serviço, os chamados técnicos, o helpdesk e assim por diante. Ok? Então, faça tudo isso daí e agora eu vou lá para o sistema que eu vou te mostrar como é que faz. Até já! Então, vamos lá. Atualizações, cadastros, equipamentos, base de atendimento. Nós vamos fazer todas as situações para você entender como é que funciona, tá?
Então, a primeira que a gente vai fazer é a inclusão manual para você entender quais são esses campos, o que que são. Aqui o código do cliente. Então, se eu tenho um equipamento num cliente meu, então eu seleciono aqui qual é o meu cliente para fazer esse relacionamento. Falo aqui qual é o equipamento que está lá no cliente. Então, vou colocar aqui um equipamento, tá? Então, eu tenho aqui uma empilhadeira, por exemplo, que eu vendi para o cliente ou ele comprou de outra empresa e eu vou dar a manutenção. Então, eu estou relacionando o equipamento com o cliente que eu tenho contrato. Então, aqui qual é o ID lá, o número único da empilhadeira, para eu saber qual é a identificação dela. Se eu for fisicamente, o cliente tiver duas empilhadeiras, preciso saber em qual delas que eu preciso dar a manutenção. Então, ela precisa desse número único. Então, coloco aqui a numeração que o cliente vai passar, caso você não tenha vendido o produto para o cliente. Qual é a data da venda, a data que o cliente comprou, né, que foi comprado esse equipamento. A data de instalação é caso seja uma máquina que precisa ser instalada. Então, o cliente comprou esse equipamento e eu coloco aqui qual foi a data que ela foi instalada. Seja instalada por nós, pela nossa empresa, né, que vendeu para o cliente, ou a empresa que vendeu para o cliente que foi lá e fez a instalação. Ou ele comprou de outra empresa e a gente fez a instalação. Então, quando for esse tipo de produto, você coloca, quando esse tipo de equipamento, aí você coloca a instalação. Aqui a data de garantia, quando, a partir do momento da venda, qual é a data de garantia, então sempre tem que ser posterior à venda, né? Se ele for um código de ativo fixo que eu tiver na minha base aqui, um ativo fixo, posso fazer esse relacionamento, caso eu tenha vendido um ativo para ele. Aqui a plaqueta de identificação desse equipamento quando ele for um ativo, tá? Se eu não estou relacionando um código de ativo, eu não vou colocar aqui uma plaqueta, porque o sistema nem vai deixar, que não faz sentido. Então a plaqueta está sempre relacionada ao ativo. Aqui eu posso relacionar já o atendente que fez a instalação ou deixar em branco e depois fazer o relacionamento, se eu não souber nesse momento. Quanto mais informação a gente sabe, melhor. Então aqui é sempre o atendente que fez a instalação. Depois nós temos o fornecedor, quem vendeu esse equipamento para o cliente, caso não tenha sido a gente, outra empresa vendeu o equipamento. O número da nota fiscal que ele adquiriu esse equipamento, ou o número da nota fiscal de venda, o fabricante. Aqui é alguma observação adicional. Se tiver modelo do equipamento, se tiver um site do fabricante deste equipamento. Aqui qual é o tipo de cobertura quando eu tenho contrato. Então, se eu tenho contrato de garantia, principalmente, qual é o tipo de cobertura que está envolvida. Então, eu tenho cadastro de coberturas e aí eu relaciono posteriormente esse daqui. Aqui é o local onde eu vou fazer o atendimento da manutenção desse equipamento. Então, eu cadastro esses locais onde o equipamento está. É interessante até na vistoria fazer esse cadastro, caso não tenha, né, na vistoria inicial. E aí eu faço o relacionamento aqui para facilitar depois as informações que eu vou passar para o técnico. Na parte estatística, então, ele vai te dar aqui os dados automáticos, o sistema vai controlar a média de tempo de manutenção, a média de tempo de falha, né, de problema, de quebra desse equipamento, o total de horas de reparo, o total de horas de manutenção, de falha, enfim, esses aqui são os dados estatísticos que o sistema, com o tempo, ele vai criando para você essas informações. Essa parte do histórico, esses campos que estão em branco aqui, é o histórico, porque quando você está incluindo um equipamento que já foi feita manutenção anterior, não é um equipamento zero, né? Digamos assim, você está vendendo do zero, é importante você informar para o sistema qual é o tempo total do histórico desse equipamento. Então, eu já estou vendendo um equipamento, ou estou cadastrando um equipamento aqui com 2 anos de uso. Então, esse tempo aqui, que é em horas, né? Tempo total e tempo em horas de reparo é importante para manter o histórico do produto e aí sim fazer uma nova média aqui quando a gente for fazer o atendimento, o sistema basear nessas informações para fazer uma nova média de tempo de manutenção e de reparo de falhas do equipamento. Então, se não é um equipamento novo, preencha esses dados aqui caso você tenha, porque é bem interessante. Se for equipamento novo, não precisa, porque ele vai ser zero mesmo, né?
Aqui, se esse equipamento for um equipamento para locação, então você vai colocar aqui a agenda, né, de entrega, quando que vai ser feita a entrega do equipamento, quando que vai ser feita a coleta, se tiver já uma programação. Aqui diz se esse equipamento aqui de locação vai ter um atendimento normal, na base de atendimento, como um equipamento normal, para ter controle de atendimento, de ordem de serviço e tal. Neste caso, ele já bloqueia as outras informações, porque aí o sistema faz o controle, né? Se eu não quiser controlar, daí eu faço as informações manualmente. Aqui o início da locação, o fim da locação, se eu faço manutenção preventiva nesses equipamentos, se ele é um equipamento de terceiros, se tem uma filial específica da locação, se ele é um bem da manutenção de manutenção de ativos. Aqui o saldo, se esse item for um item do estoque, eu tiver saldo dele do estoque, então o sistema vai dizer se ele tem saldo no ativo fixo, quantos que ele tem locado, se ele está reservado, se ele tem manutenção. Então aqui são informações de estoque deste material, deste equipamento. Esses aqui o sistema faz todo automático, só para a gente consultar mesmo, tá? Aqui na última abinha outros, aqui tem contrato de manutenção, qual é a data do contrato de manutenção, o valor, o endereço, aqui onde está localizado o equipamento, o acumulador no caso de obsolescência. Então aqui eu digo, por exemplo, se fosse um carro, uma empilhadeira, né? Quantos quilômetros ou quantos mil quilômetros já rodou para eu colocar aqui e poder fazer a conta de obsolescência dali para frente dos equipamentos dos acessórios deste equipamento. Depois, qual foi o último preço negociado, enfim, são informações de contrato. Aqui embaixo você vai colocar, se houver, os acessórios que você vai precisar trocar. Digamos que seja uma empilhadeira nesse caso, aí você vai colocar os pneus, os garfos, quais são as coisas importantes que você precisa fazer a troca desses equipamentos. Eu vou colocar um produto aleatório aqui, só para você entender como é que funciona. Aqui, se tiver um ID desse equipamento, um identificador, então, por exemplo, quando for uma placa, né, eletrônica, ele vai ter um código específico que você colocou lá. Se você não relacionar isso, principalmente na vistoria, o cliente pode dizer, não, mas está com um problema nesse equipamento, nessa placa. E você chega lá, você não vai saber se alguém mexeu na placa, porque você não tem essa identificação. Então, esta informação do ID é extremamente importante para ter certeza que o acessório que está lá naquele equipamento foi o acessório que você colocou quando fez a vistoria, ou quando vendeu, ou quando fez a manutenção deste equipamento. Então, extremamente importante isso. Qual é o fornecedor desse acessório, qual é o fabricante, qual é a data que foi feita a instalação, qual é o tempo de garantia se tiver e qual é o modelo do equipamento. E aí, setinha para baixo, vai incluindo quantos forem necessário ter esse controle. Então, a partir aqui desses acessórios, quando fizer a manutenção no cliente, sabe que precisa verificar essas informações aqui corretamente. Aí aqui você salva e pronto, você já fez a inclusão manual. A outra forma, isso foi uma forma de a gente fazer. A outra forma é através do faturamento. Então, lá no faturamento, no pedido de vendas, a gente vai lá no pedido de vendas do faturamento. Então, aqui vamos em atualizações, pedidos, pedido de venda. Então, eu já tenho um pedido colocado aqui, ele já passou pelas regras de liberação de regra de negócios, já está apto a faturar. Já passou pela análise de crédito, de estoque, tudo bonitinho. Vou te mostrar duas coisas aqui. Quando eu coloquei essa TES, eu escolhi uma TES que tem a TUTEC igual assim, aquele campo que eu te expliquei, a atualização técnica igual assim. Se esse campo da TES estivesse como não, ele não geraria a informação. Também não geraria se o meu produto não tivesse controle de número de série, que eu posso vir aqui e escolher automaticamente quando eu colocar o pedido. Então aqui, quando eu venho no F4, quando eu estou alterando o pedido, eu tenho os números de série específico que eu escolho. Então, se eu coloquei especificamente aqui, o sistema vai considerar esse número de série, senão ele vai pegar pelo FIFO e também não tem problema nenhum de acordo com a regra da tua empresa.
Enfim, o pedido já está liberado, já sei o número de série, a tese está certa, então venho aqui em outras ações, vou preparar o documento de saída. Este documento de saída, tanto faz eu fazer ele por aqui ou pela rotina de documento de saída, tá? Então, vou dar um OK aqui. Ele vai processar aqui o número da nota, o meu cliente é o cliente 1. Depois eu olho ali qual é o código do meu equipamento, só para eu poder conferir, ó, o equipamento é o 512. Então aqui, já na base de atendimento, eu vou fazer uma atualização aqui. Ó, então aqui, atualizando, o sistema vai trazer o equipamento que eu acabei de vender. Eu vendi, coincidentemente, 2 para o mesmo cliente, já tinha uma outra nota. Deixa eu visualizar qual das duas que é que eu faturei. Data da venda. E foi esse aqui, ó. Esse aqui que foi a data de hoje que eu fiz o faturamento. Aí eu venho aqui e faço o quê? Preencho, altero, preencho as outras informações que forem necessárias ou quando eu for fazer a vistoria técnica. Bom, essa daí é a segunda opção de gerar o registro que eu te falei. A outra opção é a gente gerar a base. Para a gente gerar a base automática, a gente tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, assim, se eu for gerar uma base para os clientes aqui de empilhadeira, digamos assim, eu preciso posicionar sobre o item que já está ali na base. Então, eu tenho os meus equipamentos que já estão aqui na base de atendimento. Eu quero gerar o mesmo equipamento para todos os clientes. Ó, então, eu vou gerar para esse produto aqui, 512, para esse equipamento, vou gerar a base para os outros clientes. Vou confirmar. O sistema está perguntando aqui as informações, está falando as informações daquele equipamento, se eu quero confirmar, eu confirmo. E eu posso vir aqui nos parâmetros e dizer se eu quero para todos os clientes ou para um específico. Se eu deixar assim, vai gerar para todos. E aqui ele está perguntando se eu quero gerar para todos os clientes que está na minha base nesse intervalo ou somente para os clientes que não possuem ainda esse equipamento. Então eu quero gerar só para os que não possuem ainda esse equipamento. Ó, daí o sistema gerou esses equipamentos aqui, esse equipamento para os outros clientes aqui da minha base. E aí ele gera com a codificação de número de série automático, porque não necessariamente eu tenho esse equipamento no meu estoque. Bom, aí aqui, se ele gerar um a mais, eu posso vir aqui e excluir sem problema nenhum, tá? Eu excluo aqui esse registro, pronto, vou apagar e não tem problema nenhum, antes que eu faça alguma movimentação. Se eu fiz movimentação, não consigo mais. Bom, agora a última forma de a gente gerar os registros são os que vêm lá da manutenção de ativos. Então, eu venho em outras ações, importo bens do manutenção. Aqui eu vou pedir para vir todos, porque eu não tenho muitos. O sistema vai trazer todos que não foram importados ainda. Eu tenho a opção de marcar um item, ou dois, né, por exemplo, e importar os itens marcados, que podem ser aleatórios, ou importar só o posicionado, no caso ele importaria só esse daqui, ou eu venho aqui e importo todos, independente se está marcado ou não. Eu quero importar só os marcados. Então, eu venho aqui, marquei os que eu queria, ficou só um aqui na base. Então, fechei, pronto, ele criou aqui os meus outros equipamentos. Não trouxe cliente porque eu estou importando um material da manutenção de ativo que é meu, né? O meu equipamento. E aqui eu faço a tratativa normalmente. Aqui ele já trouxe o ID único do equipamento, porque já estava no cadastro de bens lá da manutenção de ativos esse equipamento. Se não tivesse, nem importaria também a informação, tá bom? Então, e essas são as formas de a gente criar a base de atendimento. Sem a base de atendimento, a gente não consegue fazer muita coisa no sistema, praticamente nada. Então, este cadastro é extremamente importante. Veja qual é a forma que você quer definir para fazer a inclusão, uma das 4 formas. Preencha a tua base de atendimento e aí sim você vai conseguir fazer os atendimentos ou do helpdesk, ou do atendimento de chamado, ou das ordens de serviço, tá bom? É isso aí. Espero que tenha entendido. A gente se vê na próxima aula. Até lá.